seja grande, mas se nós recuarmos a outros jogos desta época, vemos que há sempre uma narrativa. Quando foi o jogo com o Benfica, criaram logo a narrativa, começou o Jorge Jesus na flash interview e depois os apaniguados do Benfica em toda a imprensa, que era aquilo, foi um massacre. O Rui Pedro Brás disse que o Benfica vulgarizou o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão. Ninguém percebeu bem que jogo é que ele viu, porque o que nós vimos foi um jogo em que o Pizzi devia ter sido expulso, em que o Nuno Tavares devia ter sido expulso e em que o Vertonghen devia ter sido expulso. E o único expulso foi o Taremi. E o Futebol Clube do Porto acabou a jogar com 10 contra 11, contra essa equipa que o vulgarizou e que mesmo assim não conseguiu mais do que um empate a um golo. Mas criou-se essa narrativa para branquear o que tinha sido uma arbitragem muito negativa em relação ao Futebol Clube do Porto. E recuando ao que se passou há 8 dias em Oeiras, no estádio do Jamor, também foi aquela narrativa criada pela cartilha do Benfica, em que há um lance em que o Futebol Clube do Porto é prejudicado, o célebre lance do Nanu, e o que é que inventaram aí para não se falar disso? Foi que o Sérgio Conceição, que é uma espécie de monstro do futebol português, estava mais preocupado com o penalti do que com a situação clínica do Nanu, o que é objetivamente falso, E o Faustino até teve aquela coisa de, entretanto, terem mudado a regra. Porque se na altura tivesse em vigor aquela regra de um jogador que se lesiona, que é lesionado, Exato, tem que ser expulso, o guarda-redes criticou que tinha que ser expulso. Mas essa regra ainda não estava em vigor, só entrou em vigor posteriormente. E daí o Faustino defender a expulsão do Luís Dias como certa e não ter defendido a expulsão do Criticou e ter dito que aquilo tinha sido puramente acidental. Coerências. Exato. Não, para concluir, era isso. Há sempre uma narrativa. Agora inventaram esta narrativa da violência, quando o Futebol Clube do Porto tem sido um agente ativo há muitos anos do combate à violência. Até porque, no que toca à violência no desporto, nós damos cartas, porque não foram adeptos do Futebol Clube do Porto que foram condenados por entrar em campo para agredir um árbitro, que foram condenados por partir a boca a um árbitro num centro comercial, que mataram adeptos de outros clubes, não foram adeptos do Futebol Clube do Porto, por isso deixem-se dessas tangas da violência e tenham respeito por uma equipa que daqui a menos de uma semana vai jogar com a Juventus, o Futebol Clube do Porto, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, porque é uma das 16 melhores equipas da Europa, porque está numa fase adiantada da prova mais difícil do mundo, porque é campeã nacional, porque ganhou a Taça de Portugal, ganhou a Supertaça e merece todo o respeito, não merece isto que andam a fazer, que é de ser sucessivamente prejudicada em tantos jogos, quase sempre, ou muitas vezes, pelos mesmos árbitros. Há aqui um grupo de 3, 4, 5 árbitros que são sempre os mesmos a cometer erros graves contra o Futebol Clube do Porto, e depois há um ambiente mediático que é sempre contra nós, sempre a inventar desculpas para justificar o que é injustificável, que são estes erros, que não são normais, porque não é normal acontecerem tantas vezes e sempre contra os mesmos.